Olá a todos e todas, nesta unidade 3 do curso. ah, Olá a todos e todas, nesta unidade 3 do curso Prática de Geografia, uma introdução à extensão, nos preocuparemos em apresentar o corpo teórico-metodológico da geografia, enquanto uma ciência de ciência essencialmente interdisciplinar, né? Portanto, ela é captada, ela é englobada no paradigma do pensamento complexo, né? Cujas práticas produtoras do conhecimento da geografia partem, né? São engendradas a partir do conceito de espaço. E aqui entendemos o conceito de espaço a partir de Milton Santos, né, que entende o espaço, desculpem, como uma entidade que emerge da interação entre dois sistemas de ação social e os sistemas de objetos sociais. Olá a todos e todas, nesta unidade 3 da disciplina Práticas de Campo em Geografia 1, uma introdução à extensão, nós buscaremos apresentar um corpo teórico-metodológico da geografia, né, que é uma ciência, um ramo da ciência essencialmente interdisciplinar, ou seja, ela é englobada pelo paradigma da complexidade, cujas práticas, né, da ciência geográfica ou da geografia enquanto ciência, né, produtora, portanto, de um conhecimento, essas práticas são engendradas a partir do conceito de espaço. Né? E entendemos aqui o espaço, né, a partir de Milton Santos, que define-o como uma entidade que emerge da relação entre dois tipos de sistema, o sistema de ação social e o sistema de objetos. Né? Bem, queríamos dizer que nessa unidade 13, então, iniciamos a nossa reflexão, né, sobre as formas de produção do conhecimento geográfico a partir do corpo. Né? Então, nessa primeira unidade, buscaremos evidenciar as formas de produção do conhecimento a partir da corporalidade, enquanto um espaço, um território. Né? E usamos para tanto, né, utilizamos para tanto, né, as reflexões do professor, do antropólogo professor doutor Roberto Cardoso Oliveira, não é? Para evidenciar os instrumentos de apreensão, interpretação e tradução dos fenômenos percebidos pelo cientista social, que, né, na sua essência, vai dialogar com um interlocutor, né, que também, né, presencia, vivencia esses fenômenos, dessas realidades sociais construídas por eles, diferentemente do cientista social, do pesquisador. Então, o professor Roberto vai partir né, da fenomenologia, né, e entendemos aqui a fenomenologia como uma forma de representar, né, como se representam os objetos sociais, como significamos, damos sentidos aos objetos sociais, e também da hermenêutica, o que querem comunicar, né, essas pessoas a partir de suas narrativas sobre as realidades vivenciadas por eles. Né? Então são dois caminhos pelos quais o professor Roberto Oliveira percorre no intuito de nos possibilitar, né, evidenciar as experiências do cientista social, pesquisador, do acadêmico, com o seu universo pesquisado. São os objetos, né, as coisas do mundo, materiais e a imaterialidade das relações sociais, do processo de interação simbólica de indivíduo para indivíduo e deste para com as instituições sociais. E o professor Roberto então parte, né, da ideia de observação, né, observação na antropologia especificamente. O que é? Então a observação compreende, né, os instrumentos, né, do ser humano, né, o olhar, o escutar. Com relação a esses instrumentos, que são processos, né, de conhecimento, né,
instrumentos do conhecimento e de observação dos fenômenos recortados, ele diz que, né, são instrumentos que vão... Então, com relação ao olhar e escutar, que são instrumentos do processo de produção do conhecimento sobre os fenômenos, que são recortados de uma realidade ou de realidades socioespaciais complexas, multifacetadas, o professor Roberto fala que a observação do cientista social, diferentemente, como vimos na unidade 2, diferentemente de um cientista das ciências naturais e exatas, deve ser estabelecida no campo da compreensão. Isto é, da identificação da realidade vivida pelos interlocutores. Isto é, daqueles que participam, daqueles indivíduos que participam de um diálogo, né, de um espaço de relação social dialógico. Ou seja, compreensão é identificar-se, compreender é identificar-se com o outro no que tange, né, a sua realidade. Né? Ou seja, identificar-se com o outro é reconhecer-se a si mesmo no outro. Então, essa forma de conhecimento, a compreensão, busca estabelecer graus, né, de semelhança e reciprocidade nos indivíduos. O estabelecimento, então, com o espaço dialógico, né, do reconhecimento, né, de mim no outro, né, das mesmas possibilidades de vivência do que o outro vive está em mim, estabelece então um campo, um espaço de intersubjetividade. Lança-se então no mundo um plano comum entre eu e o outro. Eu sinto o que o outro sente e eu penso como o outro pensa. Assim, continua o professor Roberto, assim a compreensão faz parte do processo de produção de conhecimentos em que os sujeitos, a subjetividade, buscam, né, os sujeitos buscam dar sentidos aos fenômenos que eles afetam, né, que eles causam sentimento, que eles causam estranhamentos. Né? A partir da compreensão é possível estabelecer horizontes de semelhança, né, de reciprocidade, entre mim, entre eu e o outro. O que afeta a mim pode afetar igualmente ou semelhantemente o outro. Assim, então, como eu disse, é estabelecido o plano da intersubjetividade. E nesse plano da intersubjetividade, da interação, do diálogo, né, desse espaço de interação social, indivíduo-indivíduo, é possível, então, lançar mão da observação, do conceito de observação participante, que é, nesse sentido, e decorre do estabelecimento, portanto, dialógico desse plano de identificação, a partir do qual há possibilidades de fusão de conhecimentos, de cruzamentos de sentidos do mundo, né, dos objetos sociais, e como cada um significa os objetos sociais. Lembrando que os objetos sociais podem ser aqueles objetos materiais, as ações imateriais e também pessoas, né, instituições. Então, nessa possibilidade de fusão de conhecimentos, tanto do entrevistador como do entrevistado, ao que o professor Roberto Cardoso Oliveira vai chamar, apoiado em Paul Ricoeur, de fusão de horizontes semânticos. É esse cruzamento de horizontes de sentidos, de significados, né, o excedente de sentidos, produzindo o excedente de sentidos, que buscamos enquanto cientistas sociais. Por outro lado, apenas a compreensão, ou seja, por outro lado, a etapa, não é, da compreensão deve sofrer uma tradução, isto é, uma interpretação, uma adequação à linguagem da formalidade lógica da explicação científica, não é? Nessa etapa entram em jogo a interpretação científica, que por meio dos seus conceitos traduz e produz enunciados. O que é uma enunciação? A enunciação científica implica uma exposição, uma proposição, uma argumentação e uma demonstração lógica do problema. Busca-se na enunciação científica extrair dos fenômenos
experienciados, né, vivenciados por cada um, na fase compreensiva, objetos e fatos impregnados de significados, dando-lhes, contudo, novos sentidos, novas representações desses objetos, dessas ações, que se encaixem nos modelos análogos de um real que é um real simulado, é um simulacro, que são as teorias. Não obstante, continua o professor, a compreensão por si só pode remeter a um plano muito amplo, demasiadamente amplo, uma pluralidade de experiências. Isto é, a compreensão pode abranger uma infinidade de sentidos que remetem à pluralidade de experiências pessoais, subjetivas, desculpem. Um horizonte infindável, não é, de produções de fenômenos socioculturais, sem, contudo, chegar-se a definir um plano comum sobre as formas, as causas e os efeitos dos mesmos fenômenos num coletivo que é a sociedade, né? Numa entidade emergente que é maior que a soma de suas partes, que é a sociedade. Então, na compreensão, a particularidade da experiência prevalece sobre um plano comum, uma universalidade, né? Uma generalização, podemos assim dizer. O que, em última análise, apagaria o horizonte intersubjetivo, né? O plano comum entre os sujeitos. Por outro lado, a explicação científica, por si só, apaga os matizes de significados de um mesmo fenômeno. Ela dessubjetiva o fenômeno para objetivá-lo, ou seja, para abstrair do seu contexto desse fenômeno as coisas e ações, dando um novo significado, né, para assim apresentar um significado geral, universal, que se encaixe em um conceito científico. E cada conceito, né, tem uma teoria específica. Então, um significado específico que vai se ajustar a um conceito específico para buscar, então, dar um... Por outro lado, pessoal, a explicação por si só, né, apaga os matizes de significados de um mesmo fenômeno. Ela, né, a explicação dessubjetiva, ou seja, tira a subjetividade do contexto onde o fenômeno ocorre, né, para objetivar certos objetos e certas ações percebidas pelo cientista durante a explicação. Não que o cientista não tenha compreendido, né, não tenha se utilizado da compreensão, mas esse momento da explicação requer uma formalidade, uma forma, né? E essa forma, então, se alcança pela objetivação, ou seja, pela abstração das coisas e das ações do seu contexto intuitivo global, não é? A explicação admite apenas um significado, um sentido geral, porque antes, na compreensão, a gente busca captar o maior número de impressões sobre o fenômeno, né? Então, a explicação admite apenas um significado geral, universal, portanto, estabelecimento de um plano comum que se encaixe em um conceito científico e um conceito científico para uma teoria. Uma teoria que é um modelo, um simulacro propositivo de mundo. Mas é necessário destacar que esse simulacro é impregnado pelo imaginário de mundo do pesquisador, isto é, seus desejos e intencionalidades. Nesse sentido, o professor Cardoso nos alerta sobre a necessidade de manter-se o jogo dialético entre compreensão e explicação dentro das ciências sociais.
o que nos leva a entender sobre a necessidade de se buscar um equilíbrio dinâmico, retroativo, entre os paradigmas estruturalista e do construtivismo social. Ou seja, entre o particular da compreensão e o universal da explicação, entre o sentir da subjetividade e o pensar da racionalidade, entre, portanto, razão e emoção. E disso cabe citar a seguinte assertiva do sociólogo Edgar Morin. Ele diz assim: antes de mais nada, toda a linguagem humana é ao mesmo tempo metafórica, analógica, logo potencialmente compreensiva, e também proposicional, lógica, logo potencialmente explicativa. E como já havíamos indicado, a relação dos dois termos estabelece-se entre yin e yang, com a compreensão contendo a explicação e a explicação contendo a compreensão. Nesse sentido, convidamos agora, a partir dessa exposição, né, desse problema, dessa problemática, convidamos vocês a verem e ouvirem um pouco sobre os slides que iremos apresentar sobre o escutar, o olhar e o escrever do cientista social.